Imagine acordar e sentir, logo ao levantar, que o corpo responde com leveza. Os músculos obedecem, o passo é firme e a energia parece brotar de dentro, como se o tempo tivesse decidido andar mais devagar. Agora imagine o contrário. Abrir os olhos e sentir peso nas pernas, fraqueza nos braços, a respiração curta por causa de tarefas simples, como vestir uma camiseta. É assim que milhares de pessoas descrevem o envelhecimento, como um processo inevitável de perda, um declínio lento e silencioso. Mas será que precisa ser assim? O Dr. Lair Ribeiro costuma dizer que o envelhecimento não é uma doença, é um desequilíbrio. E quando o corpo perde o equilíbrio entre nutrientes, hormônios, energia e reconstrução, ele começa a ceder. O que chamamos de velhice é muitas vezes apenas o reflexo de carências invisíveis que se acumulam por anos. Helena, aos 71, acreditava exatamente nisso, que o cansaço era normal da idade. Acordava sem ânimo, os músculos pareciam de borracha, e as caminhadas que antes faziam parte da rotina se tornaram um esforço. O espelho refletia não só rugas, mas uma sensação de esvaziamento. Deve ser assim mesmo, pensava. Depois dos 60, o corpo já não é mais o mesmo. Até que um encontro banal mudou completamente essa história. Numa tarde qualquer, enquanto aguardava o cardiologista, Helena observou uma senhora sentada a alguns lugares à frente. A pele firme, o olhar desperto, a postura ereta. Era difícil acreditar que aquela mulher estava prestes a completar 80 anos. Intrigada, Helena se aproximou e perguntou: "Qual é o seu segredo?" A resposta veio com um sorriso calmo. "Uma colher da minha farinha de sementes, todos os dias." Parecia simples demais para ser verdade, mas foi o início de uma virada. De volta para casa, Helena pesquisou, misturou, testou. E o que descobriu transformou sua vitalidade, seu sono e até sua alegria de viver. O que antes era um corpo cansado tornou-se um organismo desperto, com energia real. Em poucos meses, as caminhadas voltaram, os músculos reapareceram e a disposição se multiplicou. Você vai entender o porquê. O segredo de Helena não veio de laboratórios caros, nem de fórmulas milagrosas. Veio daquilo que o Dr. Lair Ribeiro sempre repete: a verdadeira medicina está nos alimentos e na forma como os usamos. Porque dentro de cada semente, de cada grão aparentemente comum, há um conjunto de compostos capazes de reconstruir o que o tempo tenta apagar, se forem usados do jeito certo. A ciência moderna chama de aminoácidos essenciais. A sabedoria antiga chamava simplesmente de alimento vivo. O nome não importa. O que importa é entender que esses pequenos blocos de construção são o que sustentam músculos, energia, memória e até a alegria. Quando o corpo deixa de recebê-los na proporção correta, ele começa a desmontar, fibra por fibra, célula por célula. E é aí que começa a confusão. Muita gente acha que o problema é a idade, mas o verdadeiro inimigo é a falta da matéria-prima que mantém o corpo em movimento. Helena descobriu essa verdade simples e, por isso, hoje, envelhece de forma diferente, mais forte, mais lúcida, mais viva. Se você acredita que, depois dos 60, tudo piora, talvez precise apenas olhar para dentro da sua despensa. Porque o que pode mudar seu corpo e sua disposição não está nas farmácias. Está nas sementes. Por décadas, o envelhecimento foi tratado como um problema sem solução. A medicina convencional costuma olhar para o idoso como alguém em declínio, que precisa de mais remédios, mais consultas, mais diagnósticos. Mas o Dr. Lair Ribeiro sempre alertou: a doença é um desequilíbrio bioquímico, e o remédio certo é devolver o equilíbrio, não mascarar os sintomas. Helena entendeu isso tarde. Antes de descobrir a tal farinha de sementes, ela colecionava frascos de suplementos e comprimidos. Um para o cansaço, outro para o colesterol, outro para dormir. E, ironicamente, quanto mais tomava, mais fraca se sentia. O corpo dela estava cheio de ajudas externas, mas vazio por dentro.
Era como tentar acender uma fogueira jogando água. Esse é o erro de milhões de pessoas acima dos 60. Tentar corrigir com remédio o que o corpo pede em forma de nutrição. A indústria sabe disso, mas prefere o silêncio. Afinal, vender cápsulas é mais lucrativo do que ensinar alguém a regenerar suas células com alimentos vivos. E é por isso que tantos idosos andam exaustos, com dores, fraqueza e desânimo. Não é a velhice que está avançando. É a falta de reconstrução que está vencendo. Helena era o retrato disso. Aos 71, ela se alimentava de café, pão branco e margarina pela manhã. No almoço, arroz, carne e pouca verdura. À noite, bolachas e leite. Tudo parecia normal, mas o resultado era devastador. Quando foi fazer um exame de rotina, ouviu do médico: "Seus músculos estão atrofiando. Isso é natural da idade." Natural? O corpo humano é uma máquina capaz de se reconstruir diariamente, mas só se tiver material para isso. E sem proteína de qualidade, essa reconstrução simplesmente não acontece. O problema é que a maioria das pessoas acima dos 60 come menos proteína do que o necessário. E, mesmo quando consome, o corpo já não absorve com a mesma eficiência. Essa condição tem nome: resistência anabólica. É como se as células ficassem surdas ao chamado dos nutrientes. Você come, mas o corpo não entende o que recebeu. E o resultado aparece nas pernas fracas, nos braços sem firmeza, nas quedas, nas dores e naquela sensação de peso que se instala no dia a dia. Tudo isso não é destino, é consequência. A ciência já provou. Depois dos 60 anos, o corpo precisa de mais aminoácidos essenciais, os que ele não consegue fabricar sozinho. Mas quase ninguém fala sobre isso. Preferem dizer que é a idade. E é aí que começa a desistência. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: "Meu tempo passou"? Essa frase é o veneno do envelhecimento. Porque quando a mente aceita o declínio como inevitável, o corpo apenas obedece. O que Helena fez foi exatamente o contrário. Ela questionou. Em vez de aceitar o rótulo de idosa cansada, decidiu investigar. E descobriu o que o Dr. Lair Ribeiro sempre repete em suas palestras: o corpo tem a incrível capacidade de se regenerar, se você der o que ele precisa e tirar o que o atrapalha. Helena parou de procurar pílulas e começou a buscar nutrientes reais. Foi quando conheceu a Senhora dos 80, com a postura ereta e o olhar cheio de brilho, naquela sala de espera. E a resposta, que parecia boba, "uma colher da minha farinha de sementes", foi, na verdade, um resumo de tudo o que a ciência moderna sobre envelhecimento celular tenta explicar. Aquela mistura devolveu a Helena o que nenhum remédio tinha conseguido: força de dentro para fora. E o mais impressionante é que não há nada de novo nisso. Culturas antigas, dos povos andinos ao Mediterrâneo, sempre usaram sementes como fonte de energia vital. Os egípcios chamavam o gergelim de ouro líquido. Os maias reverenciavam a chia como alimento dos guerreiros. E os incas consideravam a quinoa um presente dos deuses. Cada uma dessas culturas entendeu algo que o mundo moderno esqueceu. O segredo da vitalidade está concentrado nas menores estruturas da natureza. Hoje, com a pressa, o industrializado e o artificial, substituímos o alimento vivo por fórmulas sintéticas. E o resultado está à vista: envelhecimento precoce, fadiga constante e a falsa crença de que tudo isso é inevitável. Mas não é. O corpo pode renascer, desde que receba o que precisa. Helena foi prova viva disso. E o que ela fez é tão simples, tão natural, que qualquer pessoa pode aplicar. A diferença está em saber o porquê e o como. E é exatamente isso que vamos entender agora. O mecanismo que explica por que 4 sementes específicas foram capazes de devolver força, equilíbrio e energia a um corpo que a medicina já havia considerado velho demais. Quando Helena começou a pesquisar sobre o que havia por trás daquela farinha de sementes, percebeu que não se tratava de uma receita comum. Cada ingrediente tinha uma função precisa, uma lógica bioquímica que fazia tudo se encaixar. Era como se a natureza tivesse deixado, dentro de cada grão,
um pequeno manual de reconstrução do corpo humano, só que a maioria de nós nunca aprendeu a lê-lo. O Dr. Lair Ribeiro sempre enfatiza isso. A célula não envelhece por falta de tempo, mas por falta de nutrição. E é exatamente isso que essas sementes devolvem. A primeira descoberta de Helena foi sobre a quinoa em flocos. Muitos acham que é apenas um substituto moderno do arroz, mas a quinoa é uma das poucas fontes vegetais de proteína completa. Ou seja, contém todos os 9 aminoácidos essenciais que o corpo precisa para fabricar novas fibras musculares. Esses aminoácidos são como tijolos de uma parede. Sem eles, o corpo não tem como reconstruir o que o tempo desgasta. Além disso, a quinoa carrega magnésio, mineral que atua como uma chave nas reações químicas de produção de energia. Quando há deficiência de magnésio, o corpo gasta mais e produz menos. É por isso que tantas pessoas idosas sentem cansaço mesmo dormindo bem. A segunda semente da fórmula era a de abóbora, uma fonte riquíssima de zinco. E aqui está um ponto crucial. O zinco é um dos principais reguladores da síntese proteica, o processo que transforma os aminoácidos em novas fibras musculares. Sem zinco suficiente, os músculos simplesmente não se regeneram com a mesma eficiência. E mais, o zinco participa da produção de testosterona e de fatores de crescimento celular, o que explica o aumento da disposição que Helena sentiu logo nas primeiras semanas. A terceira, a semente de girassol, parecia apenas um complemento, mas revelou-se o escudo invisível da mistura. Ela é uma das maiores fontes naturais de vitamina E, um antioxidante poderoso que protege as membranas das células musculares contra a oxidação. É como colocar uma película protetora nas fibras. Elas se desgastam menos e se recuperam mais rápido. Sem essa proteção, o esforço de reconstrução seria inútil. O corpo continuaria perdendo mais do que ganha. Por fim, a chia, uma pequena gigante. Enquanto a quinoa e as sementes de abóbora fornecem o material de construção, a chia traz o suporte estrutural. Ela concentra cálcio, ferro e fibras solúveis que equilibram o intestino e mantém o corpo alcalino, ambiente ideal para a regeneração celular. Um corpo ácido envelhece mais rápido, enquanto um corpo alcalino preserva suas funções por mais tempo. Por isso, o Dr. Lair Ribeiro repete: o meio determina o resultado, e a química interna é o que define se você envelhece ou rejuvenesce. Quando misturadas, essas 4 sementes criam uma sinfonia nutricional. A quinoa fornece os blocos construtores, a abóbora ativa a síntese, o girassol protege e a chia estabiliza. É um sistema completo e natural de reconstrução. Mas o segredo não está apenas nos ingredientes, está na forma como são combinados e processados. Ao triturar cada uma separadamente, Helena preservava seus óleos essenciais e evitava o superaquecimento que destrói enzimas vivas. O resultado era uma farinha fina, rica em proteínas biodisponíveis e gorduras boas, capaz de nutrir as células de forma direta. Em pouco tempo, seu corpo começou a responder. As dores diminuíram, a energia voltou e os músculos, antes flácidos, começaram a recuperar firmeza. Não foi um milagre, foi bioquímica aplicada com constância. A ciência confirma. Estudos da Universidade de Harvard mostraram que dietas ricas em aminoácidos essenciais e antioxidantes reduzem em até 40% a perda de massa muscular em idosos. E mais, o consumo regular de sementes integrais está associado a maior longevidade e menor risco de doenças metabólicas. O que Helena provou na prática foi que a vitalidade não depende da idade, mas da qualidade da nutrição celular. E quando o corpo recebe o combustível certo, ele se reconstrói, dia após dia, célula por célula. Agora que você entende o mecanismo, é hora de aprender como preparar e usar essa combinação da maneira correta, para que ela funcione de verdade no seu corpo. Helena sempre foi disciplinada. Assim que compreendeu o poder das sementes, decidiu transformar aquele conhecimento em um ritual diário. Chamou de a Fórmula da Força. E o modo de preparo, embora simples, faz toda a diferença.
Ela começou separando 4 colheres de sopa de cada semente: quinoa em flocos, semente de abóbora, semente de girassol e chia. Mas aqui vem o segredo que quase ninguém comenta. Cada uma deve ser triturada separadamente. O motivo é científico. Quando processadas juntas, as gorduras das sementes mais oleosas aquecem e oxidam as outras, reduzindo o valor nutricional da mistura. Ao moer individualmente e só depois unir, Helena preservava o que o doutor Lair Ribeiro chama de inteligência biológica do alimento, aquela combinação natural de enzimas e minerais que o corpo reconhece e utiliza com eficiência. Depois de triturar, ela misturava tudo em um pote de vidro com tampa, guardava na geladeira e usava uma colher de sopa por dia. Não precisava mais do que isso. E esse é outro ponto fundamental. Quantidade não é qualidade. Quando o corpo recebe excesso de gordura boa, ele não absorve, ele se defende. Por isso, uma colher bem dosada é o suficiente para nutrir sem sobrecarregar. Helena preferia consumir pela manhã, junto de frutas ou em uma vitamina simples. Mas algumas vezes, quando sentia mais fraqueza, adicionava a refeição do almoço. Ela percebeu que o horário não importava tanto quanto a constância, porque o segredo da regeneração está na repetição. Como dizia o Dr. Lair, o corpo é um laboratório que responde à regularidade, não à intensidade. E os resultados começaram a aparecer em fases, quase como um cronograma natural do corpo. Na primeira semana, Helena notou algo sutil. A digestão ficou mais leve, e aquela sensação de inchaço no final do dia começou a desaparecer. O intestino, antes preguiçoso, passou a funcionar como um relógio. Isso acontece porque as fibras solúveis da chia e os óleos das sementes de girassol equilibram a flora intestinal, o primeiro passo para absorver melhor os nutrientes. Entre a segunda e a terceira semana, o que mudou foi o humor. Ela se sentia mais estável, menos irritada, com energia ao acordar. E há uma explicação para isso. O magnésio e o zinco presentes na mistura atuam diretamente na produção de serotonina e dopamina, neurotransmissores ligados ao bem-estar. Quando o cérebro recebe combustível certo, ele envia ao corpo uma mensagem de vitalidade. Na quarta semana, algo mais visível começou a acontecer. Os músculos estavam mais firmes. As pernas respondiam melhor às caminhadas e as dores nos ombros diminuíram. Era o resultado da reconstrução muscular. A proteína da quinoa e o zinco da semente de abóbora já haviam iniciado o processo de regeneração. Aos poucos, o corpo de Helena começou a reagir como o de uma mulher mais jovem. Após 60 dias, ela já se sentia completamente diferente. A pele ganhou brilho, a postura mudou e a vitalidade voltou. O curioso é que, além da força física, veio algo mais profundo, uma sensação de confiança. Ela dizia: "Parece que o corpo voltou a me ouvir." E é exatamente isso que acontece quando as células voltam a receber os nutrientes certos. Elas se comunicam, se regeneram, se equilibram. E o envelhecimento deixa de ser uma sentença, tornando-se apenas um processo natural, controlado, consciente e reversível em muitos aspectos. Para quem decide seguir esse mesmo caminho, basta lembrar de 3 pilares: usar sementes cruas e frescas, manter a mistura refrigerada e respeitar a dosagem diária. Nada mais. É simples, é natural e, como dizia o Dr. Lair Ribeiro, é o tipo de protocolo que não apenas trata, mas educa o corpo a se curar. E se quiser potencializar ainda mais os resultados, existe uma versão complementar, uma vitamina que Helena criou para transformar essa mistura em um combustível completo para o dia. Apesar da simplicidade da receita, nem tudo é tão óbvio quanto parece. Muitas pessoas tentaram reproduzir a mistura de Helena e reclamaram: "Não senti diferença." Mas quando o doutor Lair Ribeiro analisava protocolos parecidos em consultório, quase sempre descobria o mesmo padrão: pequenos erros que anulavam completamente o efeito. O primeiro erro era o mais comum: exagerar na dose. Há quem pense que, se uma colher faz bem, 3 farão melhor.
Mas o corpo não funciona assim. O excesso de gorduras boas, mesmo naturais, pode sobrecarregar o fígado e comprometer a digestão. Quando o intestino se sente pressionado, ele reduz a absorção, e o que era para ser nutrição vira estagnação. Como o Dr. Lair sempre diz, em medicina, dose errada transforma o remédio em veneno. O segundo erro era armazenar fora da geladeira. As gorduras das sementes são sensíveis à luz e ao calor. Quando oxidam, produzem compostos inflamatórios, o oposto do que se busca. Por isso, o vidro precisa estar bem fechado, protegido da luz e sob refrigeração. A diferença pode parecer pequena, mas faz toda a diferença nos resultados. O terceiro erro é comprar sementes industrializadas, torradas ou salgadas. A torra destrói enzimas, altera os óleos naturais e elimina boa parte das vitaminas. Só sementes cruas, integrais e preferencialmente orgânicas preservam o que realmente importa. É a vitalidade original da planta que alimenta a vitalidade humana. Helena aprendeu tudo isso com o tempo, e quando percebeu que sua receita funcionava, começou a compartilhar com as amigas. Algumas, em poucas semanas, sentiram mais energia. Outras viram o intestino regularizar, mas todas notaram algo em comum. O humor melhorava, a disposição aumentava e o corpo parecia acordar. E foi nesse ponto que ela decidiu criar uma versão aprimorada, o que ela chamava de vitamina da energia, um upgrade simples, para quem desejava acelerar o resultado e prolongar a sensação de vigor. A receita era direta: uma banana madura, uma maçã pequena, uma xícara de leite vegetal, uma colher da farinha e uma pitada de canela. Tudo batido por menos de 1 minuto. A mistura era cremosa, saborosa e mantinha o corpo nutrido por horas. A canela, além do aroma, tem uma função bioquímica poderosa. Regula a glicemia e melhora a sensibilidade à insulina, permitindo que os aminoácidos entrem nas células com mais facilidade. Por isso, Helena dizia: é o tempero que abre a porta para a energia entrar. Mas ela também fazia questão de alertar: nenhum protocolo, por mais completo, funciona se o corpo estiver intoxicado de maus hábitos. E é aqui que entra o ponto final, e mais importante, do ensinamento do Dr. Lair Ribeiro. A saúde não é um evento, é um estilo de vida. De nada adianta acrescentar a farinha se você continua abusando do açúcar, da farinha branca, do refrigerante e dos alimentos ultraprocessados. Essas substâncias roubam minerais, inflamam as células e impedem que os nutrientes façam o trabalho deles. É como tentar encher um balde furado. Por isso, Helena aprendeu a reduzir os industrializados, a beber mais água, a dormir no mesmo horário e a se expor ao sol da manhã. Pequenos gestos que, somados, multiplicam o efeito de qualquer protocolo natural. 3 meses depois, a mudança era visível. Aquela mulher que se cansava ao subir uma escada, agora fazia caminhadas longas, ria com facilidade e parecia rejuvenescida. Os médicos ficaram surpresos, os amigos curiosos, e ela, com serenidade, respondia sempre da mesma forma: eu apenas comecei a alimentar minhas células com o que elas pediam. Esse é o verdadeiro segredo da longevidade: ouvir o corpo e nutrir o que nele ainda é vivo. Porque o envelhecimento, quando bem conduzido, não é perda, é lapidação. Helena não descobriu uma fórmula mágica. Descobriu uma relação de gratidão com o próprio corpo. Cada colher da farinha era, para ela, um gesto de cuidado. Um lembrete diário de que o organismo é inteligente e quer viver. Só precisa que você colabore. E talvez essa seja a mensagem mais profunda deste roteiro. Envelhecer com energia não é privilégio, é escolha. Quando você entende o que está por trás da vitalidade, percebe que o corpo não se deteriora por falta de anos, mas por falta de atenção. Agora, quero saber de você. Você já experimentou alguma combinação natural que tenha mudado sua disposição ou força? Escreva nos comentários. Sua experiência pode inspirar outras pessoas. E se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa redescobrir o prazer de ter energia.
mesmo depois dos 60. Porque, como ensina o Dr. Lair Ribeiro, o corpo é o reflexo das escolhas que fazemos todos os dias. E nunca é tarde para escolher viver melhor.